Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, antes de iniciarmos a nossa aula de ciências, vamos entregar nosso dia nas mãos de Deus e agradecer por nossa vida, por nossa saúde e por tudo que temos, né? Que Ele continue nos abençoando sempre. Hoje nós vamos trabalhar em ciências, o conteúdo sobre matéria e energia. Vamos iniciar na página 154. Bom, vamos começar falando sobre matéria. Vamos ver a definição de matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Bom, vou citar alguns exemplos de matéria. Os planetas, as estrelas, as plantas, os animais, objetos como cadeira, lápis, caderno. Tudo isso são exemplos de matéria. Dois corpos, eles não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, certo? E nós podemos encontrar matéria em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos ver aqui, certo? A matéria no estado sólido tem forma e volume definidos. A matéria no estado líquido tem volume definido, mas não tem forma definida. Por exemplo, se eu colocar água em um recipiente, ela vai adquirir a forma desse recipiente, certo? E a matéria no estado gasoso não tem forma e nem volume definidos. Assim, ela pode tomar a forma do recipiente em que está contida, para o caso de recipientes fechados, ou se dispersar no ambiente, para o caso de recipientes abertos. Além disso, os gases são altamente compressíveis. O que são compressíveis? São capazes de diminuir de volume quando comprimidos. Bom, a matéria também ela pode ser transformada, né? Bom, o ser humano, com o passar do tempo, foi percebendo que com o uso de energia, a matéria podia ser modificada ou transformada em um novo material. Então, as transformações na matéria podem ser físicas ou químicas. Então, vamos entender aqui as diferenças entre elas. As transformações físicas não alteram o tipo da matéria. Vamos ver aqui um exemplo. Chumbo derretido ou fundido continua sendo chumbo e gelo derretido continua sendo água. Já nas transformações químicas, novas substâncias são criadas. Exemplo, uma barra de ferro exposta ao ar e à chuva, depois de um certo tempo, a barra enferruja. Nesse processo, o ferro em contato com o oxigênio do ar dá origem à ferrugem ou óxido férrico. Bom, nós podemos também citar, falar aqui da transformação, dos ingredientes ao fazer um bolo. Você mistura todos aqueles ingredientes e ao colocar no forno, com o calor que tem no forno, esses ingredientes vão ser transformados, Então, a matéria ela pode ter essas transformações, as transformações químicas e físicas, certo? Bom, agora nós vamos falar, certo, das propriedades da matéria, na página 156. Vamos ver agora algumas propriedades da matéria e características da matéria. Vamos lá? A matéria ela possui propriedades e características. Nós vamos falar sobre a inércia. O que é inércia? Inércia é a capacidade de um corpo continuar em repouso ou em movimento, Isso a partir de uma força que age sobre esse corpo. Vamos ver agora um exemplo. Bom, no exemplo aqui, nós estamos vendo a bola. A bola está parada e ela só vai entrar em movimento no momento em que uma força agir sobre ela. No caso, quando for impulsionada pelo jogador que a chutará. Em seguida, a bola entrará em movimento e demorará algum tempo até parar de novo. Da mesma forma, depois de chutada, a bola vai se movimentar até que outra força a faça parar. Qualquer corpo, esteja ele em repouso ou em movimento, tende a permanecer da forma como está. Se está parado, tende a ficar sem se movimentar. Se está em movimento, só vai parar ou mudar de direção se uma força agir sobre ele. Essa característica da matéria se chama inércia. Bom, então nós podemos perceber, que inércia é justamente quando uma força ela age sobre o corpo, seja para deixar o objeto ou o corpo parado ou em movimento, certo? Bom, aqui no livro de vocês, vem dando outro exemplo aqui. Se é mais fácil você empurrar um armário com 40 kg de massa ou com 20 kg de massa. E aí, o que é que vocês me dizem?
O que é mais fácil? Bom, com certeza, né, o armário que tem 20 quilos, né, de massa. E por quê? Porque a força que você vai colocar no armário vai ser menor no armário que tem apenas 20 quilos de massa, certo? Então a força que você vai colocar vai ser menor do que num armário de 40 quilogramas, né, de 40 quilos de massa, certo? Então, massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto menor sua massa, menor será a sua inércia, certo? Então, menor será a força que você vai colocar sobre esse corpo, sobre esse objeto, né? No caso, o armário. Bom, outra característica da matéria é a extensão. Extensão é o lugar que a matéria ocupa no espaço. O volume mede a extensão de um corpo, ok? Meninos, olha, tudo aquilo que é formado por matéria tem a propriedade de atrair e ser atraído por outros corpos formados por matéria. Então, podemos dizer que quanto maior a massa de um corpo, maior a sua força gravitacional. Vamos ao exemplo da Terra. A Terra tem uma força gravitacional muito grande justamente por conta da sua massa, certo? Então, por conta da força gravitacional da Terra, que é muito grande, né, ela tem a capacidade, né, de atrair e manter corpos em sua superfície. Outro exemplo que vem falando no livro de vocês é sobre a bola. Ao jogar a bola no ar, uma força puxa essa bola para o chão, né? Damos o nome de peso. Sem a força gravitacional, os corpos não teriam peso. Então, quanto maior a massa de um objeto, maior será o seu peso. Vocês entenderam? Bom, vamos falar agora de substâncias puras e misturas. Olha, os materiais, eles possuem características próprias, né? Ou seja, os materiais, né, eles são formados por substâncias. Então, vamos ver o que são substâncias puras e misturas. Bom, as substâncias puras são aquelas que apresentam sempre as mesmas características. Exemplo, água pura. E misturas? Bom, são os materiais formados por duas ou mais substâncias, certo? Nós podemos dar como exemplo, aqui no livro de vocês, vem falando da água dos rios, que contém diversas substâncias, né? Então, as águas dos rios é um exemplo de mistura. Nós podemos também falar do ar. O ar é um tipo de mistura, certo? O ar não é uma substância pura. Bom, agora vamos falar de energia na página 161. Vamos lá? Olha, é muito difícil dar uma definição para energia, porque ela não pode ser vista e nem tocada. Nós sabemos que a energia existe pelos efeitos que ela causa e pelo seu poder de ação, certo? Os físicos a definem como a capacidade de realizar trabalho. A energia, né, ela possibilita o fornecimento de calor, de movimento, certo? Então, nós podemos dizer que matéria e energia compõem tudo o que conhecemos no universo. Existem alguns tipos de energia, né? Nós podemos citar aqui a energia luminosa, a energia térmica, a energia mecânica, certo? Então, como é que as pessoas antigamente utilizavam a energia? Vamos ver aqui. Antigamente, o ser humano utilizava poucas fontes de energia. A energia mecânica, obtida da tração animal, e a energia do sol são alguns exemplos. Então, o ser humano, com o passar do tempo, ele foi percebendo as suas necessidades e também, com isso, ele foi vendo que podia usar outras formas de energia que iam facilitar, né, a sua vida, o seu dia a dia e ia também dar mais conforto para ele, certo? Então, vamos ver aqui outras formas de energia, né? Bom, nós podemos ver aqui, né, que o ser humano, ele foi então aprendendo a transformar a energia. Então, a energia ela pode ser transformada, né? Vamos ver aqui, ó, a energia dos ventos, a eólica, a da água, a hidrelétrica e do sol solar para obter luz e calor e produzir movimento. Com o tempo também desenvolveu equipamentos que transformam um tipo de energia em outro. As energias associadas à água e ao vento, por exemplo, podem ser convertidas em energia elétrica. Então, nós podemos perceber, né, que a energia, ela é muito importante. Nós precisamos da energia. Ela vai facilitar o nosso dia a dia, né? Ela vai possibilitar, no caso, o movimento. O nosso corpo precisa de energia, né? Nós precisamos da energia dos alimentos, que é justamente para ter disposição para andar, para estudar, para correr, brincar, não é verdade? Então, a energia ela é muito importante.
Bom, meus amores, então agora vocês irão fazer a leitura dos textos e em seguida farão as atividades propostas, ok? Podem pausar o vídeo e daqui a pouquinho retornem para ver as correções. Vamos lá? Bom, retornamos com as correções. A atividade da página 151, as respostas são pessoais, ok? Então vamos corrigir a página 160. Primeira questão. Quanto mais um corpo resiste a mudar sua condição de repouso ou de movimento, maior é sua inércia. Em qual dos objetos abaixo a inércia é maior? Por quê? Aí temos aqui bola de chumbo e balão de festa. Então, bola de chumbo, porque a massa da bola de chumbo é maior. Ok? Confiram. Segunda questão. Você já deve ter observado que podemos perceber a inércia em praticamente tudo que fazemos. Converse com os colegas e professor e responda. Por que é importante usar o cinto de segurança nos automóveis? Porque ele nos prende ao banco do automóvel, protegendo-nos da inércia de movimento no caso de haver uma freada brusca. Confiram. Ok? Agora a terceira questão. Classifique os materiais a seguir em mistura ou substância pura. Aí temos aqui ar, água. Nós vamos tratar aqui essa água como se fosse água pura, certo? Ferro e solo. Mistura. Aí temos aqui mistura e substância pura. Em mistura, o ar, né, e o solo, porque eles são formados de mais substâncias, certo? E a substância pura, a água, certo? Vamos tratar essa água como água pura. E ferro. Então, confiram, por favor. Agora vamos corrigir a página 163. Vamos lá? Ok? Bom, agora vamos conferir a página 163. Primeira questão. Existem muitos tipos de energia. Complete as legendas com o tipo de energia que está sendo usado em cada cena. Primeira cena, dos alimentos ou energia química. Segunda cena, do vento ou eólica. Terceira cena, do sol ou solar. E na quarta cena, a energia elétrica. Segunda questão. Converse com os colegas sobre as questões abaixo. Em seguida, escreva suas conclusões. Por que precisamos de energia para viver? De onde vem a energia que utilizamos para brincar, estudar e fazer atividades físicas? A energia é importante para o nosso corpo realizar suas atividades. E essa energia é proveniente dos alimentos. Ok? Confiram. Terceira questão. Complete a frase. Felipe anda de skate na praça. Ele gasta a energia que seu corpo absorveu dos alimentos que comeu. Então, energia e alimentos, as palavrinhas que estão faltando. Ok? Bom, as atividades extras de vocês irão realizar as páginas 158 e 159. Você em ação. Abajur de lava. Bom, na página 158, certo? Tá mostrando quais são os materiais que vocês vão precisar. São materiais simples. E na página 159 tá mostrando os procedimentos, certo? E tem uma observação. Atenção! Faça com a ajuda de um adulto. Então é importante que vocês façam com os pais de vocês, certo? E depois que fizerem, certo? Tem uma observação e conclusão para responder, ok? Então, a nossa aula se encerra aqui. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.